Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto que faz parte do nosso dia a dia, né? Nós vamos falar sobre juros simples, né? E o que vem a ser juro. Juro é um valor que se recebe por ter emprestado determinada quantia a alguém por um determinado tempo, ok? Então se você empresta aí R$100 ao seu primo por 2 meses e você diz que vai cobrar a ele um juro de 10% ao mês. A gente sabe que está alto, né? Mas tudo bem. Seu primo vai lá que atrasa um bocado e tal, aí você já quer prevenir, né, para ganhar algum dinheirinho. Então, 10% ao mês, você emprestou R$100, cada mês você vai ter 10% de R$100. 10% de R$100, R$10. Então, todo mês você vai ter R$10. Ou seja, juros simples, ele incide somente sobre o valor do capital. O capital, o valor que você emprestou inicialmente, ok? Então, sem muita delonga, né, sem muita conversa, nós vamos ter que trabalhar com essas duas formulazinhas aqui, tá? Os juros vai ser igual capital vezes esse I aqui, ó, o I é taxa, o T é tempo, ok? Então, capital vezes a taxa vezes o tempo. E tem uma outra formulazinha que a gente também vai utilizar, que é M igual a C mais J. Quem é M? M é montante, tá? E C é o capital, J é o juro. Ou seja, o montante é o resultado do seu capital mais o juro. Então, se por 2 meses você emprestou R$100 para o seu primo, a 10% ao mês, você vai ter R$20, tá, de rendimento. R$100 mais os R$20 de juros, o seu montante, o que você tem que receber ao fim desses 2 meses, é R$120, ok? Então, vamos para o nosso primeiro exercício aqui para a gente poder praticar, né? Nós temos aqui, ó, um investidor aplica R$1.000, ó, R$1.000 a juros simples. De quanto? De 3%, ó, 3%. Mas esse 3% é ao mês, é ao ano, então isso você tem que observar. Então é 3% ao mês, tá? Ele quer saber o quê? O valor recebido após um ano. Ou seja, quanto você resgatou dessa aplicação depois de um ano. Então, ele está falando do seu capital e de quanto rendeu. Ele quer saber, ó, o montante que você vai receber de volta depois, né, de um ano de aplicação. Aí você tem que observar o seguinte, tá? Essa taxa e esse tempo, eles têm que falar a mesma língua, ou seja, tem que estar na mesma unidade de tempo, tá? A taxa tem que estar aqui, por exemplo, 3% ao mês. E o tempo? O tempo está falando em um ano, mês, ano. Não está falando a mesma língua, então a gente tem que colocar na mesma língua, tá? Esse ano aqui, você pode traduzir em meses, né? Ó, 3% ao mês. Um ano são 12 meses. Ok, professor. Então vamos lá. Vamos extrair aqui do exercício o que é que eu tenho. Capital, 1.000. Taxa, I, 3%. Tempo, não vou colocar 1, vou colocar 12. 12 por quê? Porque são 12 meses. Um ano, 12 meses. Certo? Então agora eu posso montar aqui, ó. Por quê? Eu vou usar só isso aqui. A princípio eu só vou usar isso daqui porque eu preciso de saber o juro. Para quê? Para depois então ver o montante, que é o que ele quer saber. Ao final de um ano, quanto que ele vai pegar de volta?
capital mais juro. Então, capital mais juro é montante, ok? Então, aqui primeiro eu tenho que saber o juro. Então, o juro é CIT. Então, juro igual capital vezes a taxa. Aqui, quando você colocar a taxa, tá? 3, não é 3%? 3% é 3 por 100, tá? Vezes o tempo, que é 12. Agora, vamos simplificar o que der para simplificar. Então, ó, 0 embaixo, 0 em cima. 0 embaixo, 0 em cima. Sobrou, então, aqui, ó, 10, 3 e 12. Então, nossos juros, ó, vai ser igual 3 vezes 12, 36. Vezes 10, é só colocar um zero. 36 mais o zero, 360. Então, você já tem o valor do juro. Ele quer saber qual é o montante, quanto que ele vai pegar depois de um ano, somando o capital mais o rendimento, que é o juro. Então, capital, 1.000. Juro, 360. Então, montante, que é igual capital mais o juro, montante, igual 1.000 mais 360. Então, montante é igual R, cifrão, 1.360. Viu? Não tem nada de assombroso, né? Juros é uma questão dos nossos tempos e que é bom a gente saber, né? Até para quando a gente tiver um dinheirinho para aplicar no banco, você saber quanto é que vai ganhar. Só que normalmente quando a gente fala em aplicação em banco, seja caderneta, seja renda fixa, seja qualquer outro tipo de aplicação, você vai trabalhar normalmente com juros sobre juros. Ou seja, não é juro simples, é juro composto. Mas isso é assunto para mais adiante um bocadinho, tá? Então vamos ver aqui o nosso segundo exercício. Calcule o juro, então ele quer saber os juros, né? Que renderá um capital de 15 mil reais aplicado a uma taxa de juros simples de 12% ao ano. Por quanto tempo? Por 6 meses. Ó, a taxa está em ano. Ó, 12% ao ano. E o tempo está em meses. Então você tem que botar os dois falando a mesma língua, ok? Então você tem que pegar aqui, ó, e transformar. Vamos ver o que a gente pode fazer. Temos aqui, primeiro vamos colocar o que o problema me fornece. Capital, 15 mil. Taxa, I, 12%. Agora vamos no tempo, né? Da mesma forma como aqui eu peguei um ano e transformei em 12 meses, aqui eu tenho 6 meses. 6 meses não é a metade de um ano? Aqui não está 12% ao ano? Então, em vez de escrever 6 meses, eu vou escrever meio ano. Meio não é 0,5? Meio é 0,5. Então, o tempo, 0,5 ano, certo? Então, agora você pode calcular aqui o juro. Os seus juros é igual capital, taxa, tempo. CIT. Capital. Para a linha de baixo, né? Então, juro igual 15 mil vezes a taxa 12 por 100 vezes
0,5. Vamos cortar o que dá para cortar. 0 com 0. 0 com 0. Então, quando eu multiplico 12 vezes 0,5, né? É isso aqui, ó. 12 vezes, né? 12 vezes meio. Então, ó, você pode tranquilamente cortar aqui, ó. 2 com 12 fica 6 vezes 1. Então, 12 vezes 0,5 é igual a 6. Então, você vai ter juros igual 150 vezes 6, porque 12 vezes 0,5 é igual a 6. Então, agora você tem 6 vezes 150. Como 6 vezes 15 é igual a 90, então tem um zero aqui a mais, você acrescenta um zero no 90, juros igual R cifrão, R$900. Tá aí o juro que ele estava querendo saber. Juro de R$900. Nem parece tão complicado assim, não é mesmo? E não é, né? Agora o número 3, tá? Como ficou meio embolado aqui, ó, 3 e o 4 agarrado, eu vou resolver o 3 aqui nesse espaço e o 4 aqui nesse espaço. Percebeu que até as contas são mais reduzidas, né? Isto é uma maravilha, né? Pouca conta você tem que fazer, né? Muito tranquilinha essa matéria, professor. Eu só queria isso o ano todo. Que maravilha se fosse assim, né? Mas faz parte do nosso currículo aí. A gente tem que falar sobre isso daí, tá? Então, vamos lá. O nosso número 3 fala que tem um capital de 7.500 aplicado a juros simples com a taxa de 5% ao mês. Qual será o saldo? Opa, saldo total, ok? Saldo, então montante, tá? Dessa aplicação, depois de quanto tempo? Depois de 6 meses. Ó que maravilha, ó 5% ao mês. Após 6 meses. Estão falando a mesma língua, não vou ter que traduzir aqui, né? Então, fica tranquilinho. Vamos lá e colocar os dados do problema. Capital 7.500. Taxa I igual 5%. Tempo, maravilha, 6. 5% ao mês durante 6 meses. Então, é só jogar a formulazinha. Juro, CIT, então, juro igual 7.500 vezes uma taxa de 5% vezes 6, ok? Então tá ali. Corta os zeros. Esse com esse com esse. Ficou 1 embaixo, né? Então ali ficou então só 75 vezes 5 vezes 6. 5 vezes 6 é 30. Então, ó, tu vai pegar lá 75 e vai multiplicar por 30. Ó, desce esse zero, 3 vezes 5, 15, 5, vai 1, 3 vezes 7, 21 e 1, 22. Então, 75 vezes 30, 2.250. Então, o seu juro igual 2.250. É só isso que ele queria? Não, ele falou que quer o saldo dessa aplicação depois de 6 meses. Qual é o total que eu tenho depois desses 6 meses? Total é montante. Montante é capital mais o juros. Não é isso? Ó, montante igual capital inicial mais o juro. Então, meu montante vai ser igual capital 7.500
mais o juro, que foi 2.250. Montante, então, vai ser igual 7.500 mais 2.250. 500 mais 250 vai dar 750. 7 mais 2, 9. 9.750. Tá aí o saldo depois de 6 meses de aplicação. Tranquilo? Tranquilo. Sem mistério. Né? E temos também o exercício número 4, que diz que um capital foi aplicado a juros simples com taxa de 10% ao mês durante 5 meses. Beleza? Olha só que maravilha. Eu tenho a taxa ao mês e tenho um período, ou seja, um tempo em mês. Então, não tenho que mexer em nada, é só jogar na fórmula, tá? Mas ele dá o capital que foi aplicado? Não, ele fala que um capital, né, foi aplicado a juros simples, né, 10%, 5 meses, mas alcançou um juro. Ele determina, ele divulga, tá, o valor do juro alcançado, que ele conseguiu. Então, fica fácil, é só pegar, traz para cá o que eu tenho. Capital, é o que eu quero saber. Taxa, 10%. Tempo, 5 meses. E o juro? Juro, 305. Então, jogando na fórmula, né? Juros é igual CIT. Então, os juros que você tem, 305. Igual capital que você está querendo saber, vezes a taxa, que é 10, dividido por 100, vezes o tempo, que é 5. Então, eu tenho aqui 10, corta aqui. Então, vai ficar 5C sobre 10 igual 305, né? Então, ó, 5 vezes C, 5C sobre 10, porque eu cortei esse zero com esse zero. 5 vezes 1, 5, vezes C. C igual 305. Multiplicando o cruzado aqui, né? Eu vou ter, então, 5C vezes 1, 5C. Então, 5C é igual a 10 vezes 305, é 30,50. Certo? Só coloquei o zerinho lá do outro lado. Se eu quero saber o valor de C, passo 5 dividindo o 3.050. Então, C igual 3.050 dividido por 5. Então, C vai ser igual 3.050 dividido por 5 vai dar 610. Então, o que ele queria saber? Qual foi o capital inicial? Então, C igual R cifrão, 610 reais. Molezinha, né? Então, tranquilo, tranquilo. Na próxima, né, a gente vê o que a gente faz. A gente vai colocar aí uma questãozinha, umas questões sobre juros compostos. Vamos falar depois, então, sobre juros compostos. A princípio, é isso aí. Vou passar uma lista de exercícios para vocês, tá? Para vocês se distraírem, praticarem e se alegrarem, porque isso aí é show de bola, né? Muito obrigado pela atenção. Não deixem de ir lá dar um like lá na nossa aulinha lá, né? O X da questão, tá? Marquem lá o like. Quem não é ainda cadastrado, se cadastre, se inscreva e vamos tocando bonde. Um grande abraço para vocês.